Último bloco do Antenados, na geral estamos falando como ser usado por Deus. Nós debatemos durante 3 blocos aqui, falamos particularidades que acontecem no dia a dia também quanto a essa questão. Porém, quem usa pode também parar de usar. Será? Deus pode escolher uma pessoa para fazer, desempenhar uma obra, mas será que se Deus achar que aquela pessoa está com disciplina, não tem mais disponibilidade, está com um pouco de soberba, só quer fazer quando quer, Deus pode tirar a assunção, parar de usar ela, de chamar, né? Tem um chamado, chamou, eu vou de chamar agora essa pessoa. Poxa, vocês acreditam que pode Deus querer, por vontade própria, parar de querer usar aquela pessoa, tirar a mão? Eu acho que sim. Sabe por quê? Cessar a unção. Lembrar que próximo de Davi, né, a gente vai ver Saul, o rei Saul. Interessante, não foi o povo queria um rei, tá? O povo queria um rei, mas o povo não escolheu Saul. Se você ler o texto, na verdade Saul foi escolhido por Deus. Era o melhor que talvez tivesse ali, tá? Não era o ideal, tá? Mas era o melhor. Então, você vai ver Saul profetizando, você vê Saul, ele realmente é o rei de Israel. Só que Saul, ele quer fazer a sua vontade. Quer dizer, não é a vontade, Deus manda fazer de um jeito, olha, o sacerdote é que tem que sacrificar. Não, não, não. Atrasou o sacerdote, eu vou sacrificar. Né? Deus mandou sacrificar, matar todos os animais, queimar, enfim, não aproveitar nada. Não, não, vou aproveitar o melhor dos animais, vou poupar o rei. Ou seja, Saul começou a fazer as coisas do jeito dele, e não do jeito que Deus queria. Então Deus fala para Samuel o seguinte, eu o rejeitei, e já tem um outro. Ou seja, parece que a unção, né, que estava sobre Saul, naquele momento Saul manteve o cargo, tá? Mas a unção já tinha saído dele. Né? Deus já tinha um outro, que seria Davi. Então eu penso, entenda bem, isso não é tirar a unção para ser salvo. Eu acho que Saul, quando ele vai, né, chegar ao ponto de consultar necromantes, suicidar-se no final, aí vai comprometer a questão de salvação. Tá? Mas eu acho que Deus pode muito bem, até como pastor, se o pastor começar a querer fazer a coisa do jeito dele, Deus pode falar, ó, eu te rejeito como pastor. Agora, se você quiser, seja... Até para o céu, mas não como pastor. Você não vai pro... Você não é mais pastor. Agora você vai ser pastoreado, entendeu? Seja humilde, porque Saul poderia, tá? Já que ele perdeu essa unção, Deus já havia rejeitado, de repente vamos dizer que, no caso, Davi tivesse assumido e ele ficasse na dele, humildade, ele ia para o céu, tá? Tranquilo. Então, o problema é que a pessoa, ela acha que o cargo é tudo. Tá? Você quer conhecer uma pessoa? Tá? Eu digo o seguinte, dê um cargo e depois você tira. Tá? Não é só dê poder, não. Dê um cargo e tira para ver como ela lidar com Se ela continuar te amando, te respeitando como pastor, essa aí é ovelha e essa aí está até pronta para amanhã ser até um pastor. Mas agora, se ela fizer igual bode, dar cabeçada, ranger o dente, falar mal de você, aí você vai ver que realmente faltava. Ela não era quem você pensava. Eu gosto muito daquele texto lá de Sansão. E Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Deus pode tirar? Pode, lógico. E a gente vê isso diariamente. Pastores que tinham ministérios grandes, podia citar aqui o nome de vários, que nós chegamos a assistir, a ver, que perderam. Não é que perderam no sentido de não querer, que Deus tira, André. Deus não reparte sua glória com ninguém. Quando a pessoa, que o pastor Braz falou muito bem, quando a pessoa começa a fazer a sua vontade, não é minha vontade. É a vontade de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então, quando você opta, quando você decide fazer a tua vontade, Deus fala assim, espera aí. Quem continua mandando aqui sou eu. Eu acho lindo aquele Salmo 46:10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. É Deus que manda, gente. E você só está vivo para fazer a vontade dele. Porque na hora que você estiver fazendo a vontade dele, Deus te leva, cara. Deus te promove ou remove. Meu filho, não fica na frente de Deus, não, cara. Deus é misericordioso, Deus te ama, Deus ama todo mundo. Mas não fica na frente dele, impedindo ele de fazer a sua vontade. Deixa eu lembrar, uma vez vendo, acho que um documentário eu vi isso também, li numa parte de um livro, isso escrito também, um pouco sobre a vida de um grande pastor, que talvez o pessoal da minha geração não conheça, mas eu acompanhei porque eu trabalho com televisão, o Jimmy Swaggart. Ele foi o primeiro, acho que o precursor nesse negócio de televangelismo, de estar na televisão, ele foi no mundo inteiro. No Brasil ele estava em tudo que era lugar, para imaginar. E eu lembro, ele teve uma grande queda, muitos problemas, e está se reerguendo agora, tem grande igreja, continua, um ministério muito bonito. Mas eu lembro ele falando que, enfim, ele ia fazer cruzadas em todo mundo, não sei o quê, e parece que foi na Argentina que ele chegou e
E ele ia fazer uma cruzada na Argentina né, enfim, ele falava, era dos Estados Unidos, naquele tempo era difícil, a tecnologia não era tão rápida como é hoje, então de você ter um pastor que era dos Estados Unidos, vir para um local onde a língua é diferente e tudo, e ele chegou no estádio, o estádio lotado, e quando ele estava chegando, entrando assim no estádio, tinha partes assim que tinham portões que ele antes de entrar de fato no púlpito, ele podia ver dentro do estádio, assim, tinha uma visão de dentro da arquibancada, quando ele olhou, ele viu aquela arquibancada lotada, cheio de coisa, e ele mesmo contando isso. Ele falou assim, e a minha queda começou naquele dia. Não foi quando eu fiz tudo que eu fiz, porque quando eu olhei para todo mundo, e eu falei dentro de mim, no meu coração, não foi assim, eu falei para mim, Deus, tu precisa de mim. Ele falou, quando eu falei isso, quando eu vi aquilo, que o pessoal estava lá por causa de mim, porque eu pregava, eu falei no meu coração para Deus, Deus, tu precisa de mim para fazer a tua obra. Ele falou assim, minha queda ou foi ali ou começou ali. Então assim, quando a gente acha que a nossa maneira de fazer, como o Saul fez, é melhor do que a de Deus, aí para sofrer, aí dá ruim, como o pessoal aqui no Rio de Janeiro fala. Aí eu acho que aí começa a cada... E Deus tira mesmo de fato, né? Às vezes a gente tem chamado, às vezes Deus nos unge, a gente desempenha coisas bem e vai tudo bem, às vezes até melhora, mas a unção de Deus sai. Mas, por exemplo, se a gente canta muito bem, mas a gente está sem unção e a gente melhora a maneira de cantar, a nossa técnica, parece que não dá efeito nenhum, porque não é talento, não é performance, não é desempenho, é unção, e Deus tira esse troço aí. A gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz que o dom do Senhor é irrevogável. O Senhor, ele não tira o dom, ele tira os espectadores. Eita Deus. Agora, pastor Alfredo, Eli, né, eu vejo uma situação também, o sacerdote Eli, ele permitiu que os seus filhos fizessem o que bem entendiam. Imagina só um pastor que deixa o ministério de louvor ou qualquer outro ministério fazer o que bem entende, entendeu? Sem santidade, do jeito que quer, de repente fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu penso que Eli, ele foi retirado, né, e de uma forma... Toda a sua descendência. Ele e toda a sua descendência. Por quê? Tá? Não foi tanto por causa dele, foi porque ele permitiu a bagunça ali no altar. Então, eu fico pensando, nós pastores, você que está assistindo esse programa e é pastor também, zele pelo altar. Porque se você achar que é só talento, enfim, e deixar a obra acontecer de maneira que Deus não está se agradando, não é por causa de você, é por causa daquilo que você permite. Aí Deus pode, de repente, daqui a pouco você diz, eu fui tirado da igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi injustiça. Olha, eu penso o seguinte, você só sai se Deus realmente te tirar, ou Ele permitir. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Às vezes não está dentro de você, da sua soberba, mas se você permite que outras pessoas estejam lá com isso, aí Deus também vai te cobrar. Uma vez nós estávamos num churrasco de pastores e a Bíblia diz que ele era gordo. Então nós chegamos à conclusão, vai ter um papo, que o problema dele foi a picanha. Porque os filhos tomavam a carne do altar, que é a gordura do Senhor, levavam uma picanha assim, pai, meu filho, puxa, que beleza, mas onde vocês pegaram essa carne? Entendeu? Compraram em que açougue? Não, pai, foi lá, devolve agora, bota ali, nunca mais, não, então, tá entendendo? Foi que ele deixou correr solto, mano. Foi permissível. Eu fui num café deixar correr solto de pastores, eu fui num café de pastores com o maior pastor da década de 80 e 90, maior, number one. E na hora do café, me aproximei dele, assim, a gente no café, e eu perguntei, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu lhe admiro. Onde é que o senhor errou? Ele falou, não foi o que eu fiz que escandalizou. Foi quando eu saí da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Ali foi o erro. A consequência foi outra coisa. A consequência foi exatamente o resto. Mas o pecado. Mas quando eu saí, o meu grande medo, André... André... Acho que foi a mesma coisa. Quando eu botei dentro do meu coração... Lógico, quando você acha que você é o cara... André, nós somos muito... O ser humano ele é muito difícil, cara. É muito complexo o ser humano. Você não gosta de bater muito no ombro, não gosta de você acabou de pregar, você é o máximo. Pastor, tem duas pessoas nesse mundo mais importantes. Uma é o senhor, a outra é quem o senhor indicar. Esse negócio é balela. Porque tem dia que você prega mal também. Tem dia que você é usado, tem dia que você não é usado. Faça a vontade de Deus. Agrade a Deus. Honre ao Senhor e Ele te honrará. Se humilhe diante dele, Ele te exaltará. Agora, se se exaltar, como diz Jimmy Swaggart, eu li essa reportagem, ele te abate. Quem foi Jimmy Swaggart, quem é hoje ele, Jimmy Swaggart? Tudo bem, está se levantando, mas nunca mais será o que ele foi, André. E às vezes, André, não é do nosso jeito. Eu nunca esqueço uma coisa rápida. Depois que a minha esposa adoeceu, até acompanhou um pouco aí do testemunho, né? E, enfim, eu fui no banco negociar, porque eu dei tanto cheque, tanta situação, estava devendo muito, vendi carro. O que aconteceu? Eu cheguei lá, Deus usou o gerente, que era crente. E ele disse, sabe, assim diz o Senhor para ti, né?
você está passando por tudo isso porque até hoje você só aprendeu a cuidar de pessoas. Quando você olhar mais para mim e para a minha palavra, eu vou te levar em lugares que você nunca pensou em pisar. O Reverendo me conhece. Eu visitava gente sem Deus mandar. Eu queria ver eu achava que eu tinha que visitar, que tinha que cuidar, que tinha que... O seu desempenho como pastor... que eu tinha que desenguiçar o carro dele, consertar a máquina de lavar, que eu tinha que levar a mãe do cara no médico. Enquanto ele ficava vendo televisão e eu ia levar a mãe dele no INCRA. Então, assim, eu achava que pastorear era isso. Então, na verdade, Deus estava dizendo para mim, olha, sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você está fazendo do teu jeito. Quando você fizer do meu jeito, aí você vai ver que a coisa vai dar mais certo. Você caiu no ativismo e deixou o Senhor. Mas é verdade. Isso acontece muito hoje. A pessoa quer no ativismo espiritual, no ativismo até religioso, sem perceber, e deixa o Senhor de lado. Pastor Alfredo, quem é nossa amante? Quem é amante do pastor? Quem é o quê? Amante do pastor. Quem é nossa amante? Nossa amante é o nosso sucesso de pregar, nossa amante é a igreja, aquela paixão que a gente tem pela igreja. Estou falando, André, a gente não sofre por Jesus. Eu falo isso para minha esposa. Por Jesus a gente pouco sofre. Agora a gente sofre por membro de igreja, que não tem nada a ver com Jesus. Sofre em reunião de membros, sofre com esquizofrenia de membro. Mas com o evangelho, André, quando foi que na reunião de membros se discutiu, se brigou, jogou cadeira para lá, se discutiu sobre evangelismo? Cruzado evangelismo. Nunca, André. Agora, pela bateria que se comprou, pela percussão, pelo microfone, isso aí, André. Por Jesus, André, eu estou aqui hoje sentado dizendo para você, eu pouco sofri por Jesus. Mas o que Deus falou para o Braz, Deus falou para mim... Não, mas é verdade. Deus falou assim, o que tu mais ama? Eu falei assim, o que eu mais amo é o Senhor. Então me prova que você me ama. Deus falou isso para mim. Porque você fala um bocado de coisa, cara, mas você vive outra. É verdade, André. André, a gente amar o Evangelho. O Evangelho é tão bom que os discípulos não acreditavam no Evangelho. Falou, Senhor, devemos esperar outro? Não. Que é tão simples, André, é tão gostoso, que é isso mesmo. Agora, o problema do pastor e do chamado que quer ser usado por Deus, deixa Deus te usar e faça a vontade dele. O fogo da sarça, ele arde, eu vi isso do Dr. Silmar com ele. Ele arde, mas não consome. Não consome. Então, tem muito pastor sendo consumido, não é pelo fogo de Deus. É um outro fogo estranho, que é a igreja, que o sistema. Isso faz mal, infarta. Porque o fogo de Deus, ele arde, mas não consome. Pastores, estamos chegando ao final desse Antenados na Geral, muito bom. Eu vou convidar vocês para a gente falar, porque a gente está falando um pouco sobre tirar, né, perder o chamado, ou perder o trabalho, o propósito de Deus, mas eu quero convidar vocês para um próximo, para a gente falar sobre como reganhar isso, como regenerar também isso. É possível? Consegue voltar onde estava? Ou, às vezes é impossível. Nós citamos alguns exemplos aqui, estão convidados. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha esperado. E eu acho muito interessante o que foi debatido aqui. Às vezes Deus usa o pastor na sua vida, membro, músico, cantor, ou que tem um chamado na igreja, como para fazer uma analogia como se fosse um chamado de um pastor com Deus. Então, às vezes, se o pastor te disciplinou ou você não tocou e tudo, é meio que Deus falando, olha, eu estou te dando uma segunda chance aí, porque eu tirei o teu cargo, mas ainda tem unção. Porque tem muita gente que perde a unção mesmo. Para mim, pior não é você perder de tocar no culto, é você perder a unção. Aí, meu irmão, você não consegue ganhar nunca mais, tá bom? Vamos para rápido. Enfim, já estamos terminando. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.